Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração. Que possamos começar esse culto com os nossos corações voltados à presença de Deus, que possamos estar aqui adorando o seu santo nome. Amém? Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração, te adorar. Tudo que há a ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção.
Bom dia, irmãos. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos juntos, mesmo que seja em isolamento, nós podemos nos reunir dessa forma. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu queria, nessa manhã, primeiro agradecer a Deus pela ação social da nossa igreja. Ontem tivemos o Drive-Thru do Amor e foi algo tão especial. Podemos juntar muitos víveres para ajudar o recolhimento Betel, para ajudar uma casa de recuperação em Jacarepaguá, que estamos nos juntando a eles nesse período, enquanto o nosso sinal de vida não fica pronto. E também para aquelas pessoas que têm vindo aqui buscar auxílio, ajuda. Então, irmãos, queria agradecer de coração a todos que puderam passar aqui, Fizeram de uma forma bem interessante, que não houve nenhum risco, fizeram a coisa de uma maneira muito séria, e eu queria já nessa manhã parabenizar os irmãos da ação social, louvar a Deus pela vida de vocês, pela força e pelo ânimo que vocês têm trazido a nós como igreja, perseverando aí em ajudar os irmãos, aqueles que mais necessitam. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu queria também nessa manhã te dar a oportunidade de você poder ofertar também. Queria compartilhar com os irmãos um breve texto da Palavra de Deus. Enquanto isso, acredito que vai estar aí embaixo na tela os dados da igreja. Queria lembrar os irmãos que, se você puder também dar uma oferta para missões, continuamos honrando nossos compromissos com os nossos missionários, querido. Tem sido uma luta, mas Deus tem dado graça a nós. E a gente tem conseguido, a cada mês, vencer. Um dia de cada vez. É o que nós vamos falar nessa manhã, Um dia de cada vez. Estamos vencendo cada dia. E eu queria te dar também essa oportunidade. Tem as duas contas e você puder também levantar uma oferta para missões, seria muito bom. Queria que você pegasse sua Bíblia aí na sua casa e abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu vou ler esse texto e vou continuar também o 16, 1, 2, 3 e 4. A palavra de Deus é tão rica, a respeito desses tempos, Ela se torna atual. E diz assim o apóstolo Paulo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, àqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Paulo aqui começa esse texto falando algo muito interessante, para a gente não desfalecer na obra, continuar firme, inabaláveis, e temos visto isso através dos irmãos da ação social. Interessante que naquela igreja, naquela época, não tínhamos todo o aparato tecnológico que tínhamos. Então a coisa era feita na forma raiz mesmo. Paulo ia lá na igreja, pegava as ofertas e ele pede para os irmãos juntarem as ofertas, claro, para ele não ficar passando de casa em casa, junta todo mundo as ofertas, para ele levar para os irmãos lá da Judéia, que estavam passando necessidade. E assim até hoje nós temos feito, como esse exemplo que Paulo nos deu. Então, querido, se você sentir no teu coração, além dos teus dízimos, eu queria te incentivar, se você puder dar uma oferta para a igreja, para missões, será muito bem-vinda, para a ação social, que tem sido tão relevante nesse tempo. Tá bom? Deus te abençoe, Deus faça você prosperar. Eu quero orar agora nesse momento. Se você propôs no teu coração uma oferta, teus dízimos também, eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido rico em misericórdia para conosco, Senhor, como igreja.
Nós louvamos o Teu nome pela fidelidade dos irmãos, pela disposição dos irmãos, Senhor, de Te servirem nesse tempo de pandemia, um tempo tão difícil, tão diferente, tão estranho a todos nós, Senhor. Mas nós louvamos o Teu nome pela disposição. Louvamos também o Teu nome, Senhor, pela fidelidade daqueles irmãos que têm, Senhor, chegado junto com a igreja, Senhor. E nós temos conseguido cumprir, Senhor, as nossas dívidas, temos conseguido pagar todos os nossos encargos, ó Deus. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. E Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesse momento. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Abençoa a Tua igreja nesse tempo, Pai. Livra-nos do mal. É o que eu Te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje Deus colocou uma palavra no meu coração, tem a ver com esse momento que a gente está vivendo. Eu consegui até fazer um título para a mensagem de hoje. E o título é Como Será o Amanhã? Que pergunta difícil, né? De nós respondermos nesse tempo. Acho que ninguém tem essa resposta hoje. Mas eu quero tratar disso trazendo uma palavra de Deus muito atual, querido. A palavra de Deus, assim, ela tem como eu vou dizer para você, ela tem uma atualidade, ela tem uma veracidade, ela consegue se transmutar para esse tempo de hoje e fazer com que ela seja real e verdadeira e tenha significado para esse tempo nosso. Interessante que lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus diz que, lá em Hebreus, né, o autor de Hebreus diz que, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Então a palavra de Deus tem esse poder. Há 2000 anos atrás que ela foi escrita, mas você vai ver comigo como ela pode ser aplicada e como a gente pode aprender, como a gente pode crescer lendo a palavra de Deus e trazendo ela para os dias atuais. Eu quero ler lá Mateus, capítulo 6, do versículo de 24 a 34. É um texto um pouco longo, mas depois nós vamos trabalhar ele parte a parte. E você olhando a sua Bíblia, talvez você vai ver que há uma divisão de títulos, né? Você sabe que a Bíblia não tinha capítulo, não tinha versículo quando originalmente foi escrita, né? As cartas, né? Mas ao longo do tempo, para facilitar a nossa comunicação, o nosso alcance, colocaram capítulos, versículos e também colocaram subtítulos na Bíblia, né? Só que eu quero ler a partir do versículo 24. A tua Bíblia, a minha, que é a Ara, né, fala de que o texto, né, como se começasse a falar sobre a nossa ansiedade sobre a vida, mas eu quero começar em cima, porque tem uma conjunção no versículo 25 que nos remete ao versículo anterior. Porque no versículo 25 ele começa por isso, ou na NVI, portanto. Quer dizer que eu estou falando alguma coisa aqui em cima que tem a ver com tudo que eu vou falar a partir daquele momento. Então eu queria começar a partir do 24. Acompanhe comigo a leitura. Mateus 6, 24 a 34. Diz assim a palavra: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário?
Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, queridos? Esse texto tão conhecido, né? Tão falado, né? Às vezes aqui no meio de nós, mas eu lendo nesse tempo como ele se tornou real para esses dias, e eu queria compartilhar com você, pensando exatamente nessa perspectiva de como será o amanhã. E o texto começa, na verdade, no versículo 24, querido. Antes de entrar no tema, o tema é ansiedade, é como nós ficamos imaginando como vai ser o amanhã e entramos num processo que às vezes nos adoece, inclusive. Jesus começa tratando de um aspecto muito mais importante, que ele fala do problema da nossa relação com o dinheiro. E ele deixa muito claro, Benoni já pregou aqui, o problema não é em si o dinheiro. O problema, querido, é como a gente lidar com o dinheiro. Como é que a gente faz com o nosso dinheiro? Ou dinheiro, às vezes, até que a gente não tem. Jesus deixou muito claro que ou você é senhor do dinheiro, ou ele é senhor da tua vida. E Benoni fez uma ilustração, certa vez, quando ele pregou sobre isso, que o problema realmente não é o dinheiro em si, é onde o dinheiro está. Se o dinheiro está aqui, o dinheiro é senhor da nossa vida. Mas se o dinheiro está sobre os nossos pés, Deus pode ser o senhor da nossa vida. E não há espaço para esses dois. Ou a gente aborrece a um e ama o outro, ou a gente se devota ao outro e despreza o outro. Então não tem opção, querido. Ou o dinheiro está sob os seus pés, sob o teu controle, ou ele vai te controlar. E Deus não vai poder ser o Senhor da tua vida. É o que está escrito aqui no versículo 24. Mas eu não quero falar disso. Mas isso é um preâmbulo, porque Jesus vai falar do 25, quando ele vai falar sobre o tema da nossa mensagem, ele está falando exatamente sobre a questão das nossas preocupações com os nossos recursos. E ele começa, e eu queria primeiro fazer uma definição de ansiedade, né? Já que a gente vai falar para a gente não ser ansioso. Ansiedade, querido, eu achei uma definição interessante, né, na internet, e eu não quero esgotar, né, essa definição, eu só quero trazer uma definição para ajudar a gente a pensar nessa mensagem. E a definição que eu achei interessante é: a ansiedade é a falta de controle sobre os pensamentos. É você não conseguir mais controlar o que você pensa. E aí você começa a gerar coisas dentro de você que você não consegue mais controlar. Não deixe isso acontecer com você. Tenha controle sobre os seus pensamentos. Amém? E eu quero trazer um argumento que Jesus usa bastante nesse texto, e acho que ele usa em outros textos. Jesus vai fazer sempre um contraste do menor para uma coisa maior. Ele faz isso. E ele vai fazer isso nesse texto, nós vamos trabalhar isso ao longo que a gente for lendo cada versículo. Então, ele vai trazer uma coisa que é menor para comparar, para ilustrar uma coisa muito maior que está acontecendo na nossa vida e a gente nem percebe, né? Então, começando pelo versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, querido, Jesus já está chamando a nossa atenção, e eu queria agora fazer como ele, Jesus, ele traz um ensino tão claro para nós. Ele traz uma coisa menor. Para o reino de Deus, ele traz uma coisa menor, que é o quê? O comer, o beber e o vestir. Jesus está falando, você está preocupado com isso? Tem uma coisa muito maior. Será que a vida, será que a tua vida, querido, se baseia nisso? No comer, beber e vestir? Jesus quer trazer algo muito maior para nós, a nossa própria existência. Por que você está vivo? E eu também. Quem nos faz levantar toda manhã? Quem ordena o nosso coração que bata, querido, sem a gente saber por que ele bate? Essa é a questão maior que Jesus está chamando a nossa atenção. E ele? Quem ele é nesse processo? Se você está se preocupando com essas coisas pequenas, ele quer mostrar, olha, eu sou o doador da vida. Eu que faço você respirar. Você sabia que tem que ter uma relação percentual de oxigênio na atmosfera em torno de 21%? Se tiver menos que isso, daqui a pouco você não consegue respirar. Se tiver um pouquinho acima disso, você também começa a ter dor de cabeça, começa a sentir coisas estranhas. Tudo controlado por ele. E ele começa chamando a nossa atenção para isso. Para a gente olhar que tem alguém no comando. Querido, eu penso que nesse tempo de pandemia, Deus continua no controle da nossa vida e da história da humanidade. Eu não penso que Deus perdeu o controle. Ele continua. Quem perdeu o controle fomos nós. E ele continua no versículo 26, caminhando. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, voltando ao nosso princípio, a maneira como Jesus traz esse ensino, nós temos que olhar o menor e para aquilo que maior que Deus quer nos mostrar. O menor aqui, as aves dos céus. Ele quer trazer um exemplo simples para nós. E qual é o maior aqui? Qual é o maior ensino? Ele quer que a gente olhe para as aves dos céus e a gente precisa olhar para nós agora, seres humanos, criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Sabe, ele olha para as aves dos céus e ele identifica o seguinte, que elas não podem armazenar comida, elas não podem plantar, elas simplesmente vão colhendo os seus frutos, o seu alimento todo dia. E Deus fala assim, mas sabe quem a sustenta? Sou eu. Interessante que esse exemplo do passarinho para nós, ele é muito rico, querido, porque as aves, elas não param. Elas trabalham muito. Eu lá em casa, no terraço, a gente quase não vai lá para cima, e lá é uma festa. Os passarinhos adotaram o nosso telhado lá como um local de procriação, um local deles passarem o tempo deles lá. E eu fico impressionado como eles trabalham. Se você vê aí, acho que eu tenho uma foto, tirei uma foto do ninho que tem lá em casa, eu fico imaginando quantas viagens esse passarinho fez para fazer esse ninho. É um gravetinho por viagem, por percurso. Não dá para imaginar, são muitas viagens, eles trabalham muito, mas sabe de uma coisa? Deus está falando que quem sustenta eles é o nosso Deus, é o nosso Pai. Eu fico olhando para nós, esse exemplo menor que Jesus está dando para nós, Ele quer que a gente olhe para nós agora, porque Ele está dizendo que se eu cuido dos passarinhos, eu que as sustento, como não vou sustentar vocês? Querido, a nossa parte é fazer igual os pássaros, é trabalhar, é correr atrás, é não ficar parado. Nesse tempo de pandemia, use sua criatividade, peça inspiração a Deus, para Ele te ajudar, para Ele te socorrer.
Não fique parado. Faça alguma coisa. Peça a Ele inteligência, sabedoria. Ele vai te dar. A palavra de Deus diz isso. E sabe quem vai te sustentar? Não é o teu esforço, querido. É o Pai Celeste. Ele é que vai te sustentar. Se Ele sustenta as aves, por que não pode sustentar você? É isso que Ele quer trazer para você, essa palavra. E Ele vai mais fundo. No dia 27 Ele fala, né, que o que adianta nós ficarmos ansiosos? Será que a gente consegue acrescentar um côvado, um dia à nossa história? Não podemos. Não temos o controle do nosso batimento cardíaco. Não temos o controle da nossa respiração. Querido, é Ele que nos dá vida. Ele é o Senhor da vida. Não podemos controlar isso. Então Ele está falando, não adianta a gente ficar ansioso, nem nesse tempo de pandemia. Faça a sua parte como as aves dos céus. Como elas fazem, trabalham muito, mas quem sustenta elas é o nosso Deus. Faça isso também. E você vai ver que você vai prosperar. E você vai ser uma pessoa plenamente feliz e realizada. Porque Ele é que te sustenta. Aleluia. Continuando então, queria ir até o versículo 28 agora. E ele continua assim: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Querido, mais uma vez, o princípio. Jesus parece que vai repetindo essas coisas para ver se a gente consegue entender claramente e sairmos dessa posição de ficarmos preocupados com tantas coisas que têm tentado tirar a nossa paz nesse tempo. Agora, o outro exemplo dele, o menor, os lírios do campo. Os lírios do campo, as flores do campo, querido, é algo extraordinário de belo. É extraordinário. Você sabe o que eu estou falando. Nesses dias eu comprei um buquê de flores para minha esposa, e você vai poder ver aí. E ela gosta muito de flores do campo. É impressionante a beleza, a estrutura, a variedade, as cores. Querido, é algo extraordinário. E Jesus está falando exatamente, esse menor, essas flores do campo, que você, uma vez arrancadas, não dura nada, não dura 3 dias. E naquela época eram usadas para ir para o forno como combustível. Eles usavam as flores do campo para combustível. E Jesus está falando exatamente, olha só, o menor, as flores, os lírios. Se Ele consegue fazer coisas tão belas assim, que são jogadas no forno para ser queimadas, como Ele não vai revestir você daquilo que você precisa? Como Ele não vai fazer ou te dar aquilo que você necessita? É disso que Deus está falando. O maior, querido, aqui é você, eu e você, seres criados à imagem do Criador. Ele está trazendo mais esse exemplo tão clássico para nós. Eu lá em casa tenho uma flor chamada, uma planta, né? Sei lá como dizer isso, mas é chamada de dama da noite. E essa flor é uma coisa impressionante, irmãos. Eu tirei uma foto também. E está aí essa foto, não sei se dá para você perceber. É uma flor linda, mas ela é chamada de dama da noite, porque ela abre, como você está vendo, e ela depois se fecha na mesma noite. Ela só dura aberta aí talvez umas 4, 5 horas. De manhã, quando o sol nasce, ela já se foi. Ela se recolhe, fecha e morre. Sabe? Deus criou isso. Uma coisa tão linda. Ela exala um cheiro, um aroma, um negócio fantástico. Mas só dura algumas horas, querido. E Deus está chamando a nossa atenção
para essas coisas menores e para falar: como eu não vou cuidar de você? Como eu não vou me preocupar com você? Se você é algo muito maior da minha criação. Sabe por que isso acontece conosco, querido? Porque somos homens e mulheres de pequena fé. Jesus que falou isso. Realmente a nossa fé é muito pequena. Mas mesmo pequena, querida, ela é suficiente. Mas, infelizmente, né, por termos essa pequena fé, talvez seja a causa porque ficamos ansiosos e perdemos o controle dos nossos pensamentos. Talvez seja a causa de estarmos sendo dominados e controlados pelas circunstâncias externas. Sabe? Eu queria chamar a tua atenção para isso. Jesus nos chama de homens e mulheres de pequena fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé nesse tempo. É um tempo de a gente exercitar a nossa fé em Cristo Jesus. Continuando o texto. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Para as últimas palavras desse texto. Sabe quantas vezes, querido, o Senhor Jesus escreveu sobre ansiedade e inquietação nesses pequenos versículos? 5 vezes. Não inquieteis, não fiqueis ansiosos. Porque eu acho que isso é uma coisa importante. Para nós não ficarmos e porque Ele tem um remédio para nós. Por isso que Ele enfatiza isso o tempo todo. E aí, dentro daquele princípio do menor para o maior, o que seria o menor aqui, nessas circunstâncias que Jesus quer trabalhar? O menor aqui, querido, são as nossas inquietações diárias. Com o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Esse para Jesus é o menor. E o maior? O maior é bem interessante. O maior, Martin Lloyd Jones, ele trabalha esse texto que é: pois buscai o reino de Deus, né? E ele fala assim: como Jesus está trabalhando essa questão de ansiedade, de inquietação, preocupação do nosso coração, ele vai fazer uma paráfrase desse versículo 33. E eu creio que ela é bem pertinente para nós, para você entender que o menor são as nossas preocupações diárias com o que comer e beber. Sabe o que é maior? Jesus está falando: você quer ficar preocupado? Você quer ficar inquieto? Você está ansioso? Então por que você não canaliza isso tudo para Deus? Por que você não canaliza tudo isso para o seu relacionamento com Deus? Por que você não fica ansioso em buscar a Deus, em se encontrar com Ele nesses dias? Por que você não fica inquieto até encontrar a graça e a misericórdia de Deus na tua vida? Cara, por que você não fica preocupado em agradar o teu Deus? Já que é tão difícil a gente não ter ansiedade, preocupação, inquietação, por que a gente não lança tudo isso para Deus, para o nosso relacionamento com Deus? Parece que faz sentido. Nesse ensino que Jesus quer trazer para nós, faz todo sentido de nós buscarmos a Ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Sabe por quê? Porque Deus sabe do que nós precisamos nesse momento. Talvez Ele saiba até melhor do que eu, das minhas necessidades. Com certeza, Ele sabe melhor o que eu preciso. Às vezes eu estou ansioso por alguma coisa, mas talvez não seja aquilo que eu realmente preciso naquele momento, mas Ele sabe. Por isso, querido, lance a sua ansiedade, lance as suas inquietações para Ele. Busque a Ele nesse tempo. Homens de pequena fé. Sabe, ficar preocupado e ansioso é cair em contradição com a nossa posição de filho de Deus.
Nós somos os filhos de Deus amados. Minha última palavra que eu dei para os irmãos, minha última mensagem falava disso. Nós somos amados dele, querido. Tenha essa certeza. Tenha essa certeza, para que a gente seja coerente, para a gente não contradizer a própria palavra de Deus. Deus nos ama, cuida de nós, sabe o que nós necessitamos. E a pergunta, na verdade, que eu dei como título, né, é que tem trazido ansiedade nesse momento de pandemia. É ou não é verdade? Todos nós estamos pensando, como será o amanhã? Como será? Uma das minhas inquietações, eu confesso aos irmãos, é como será o nosso retorno. Eu não sei. Quando? Como vai ser? Não tenho como controlar isso. Mas isso às vezes gera aquela ansiedade, aquele descontrole dos nossos pensamentos, né? E não faz bem a nós. A gente só fica preocupado, inquieto e ansioso por nada. Não é verdade? Esse amanhã está nas mãos do nosso Pai. Eu queria ler um texto, né, que Paulo, assim, de uma maneira extraordinária, ele vai exatamente, parece que está um complemento a esse texto que Jesus deixou para nós. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Filipenses 4, versículos 6 a 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Querido, essa é a recomendação para você. E eu já estou me preparando para o fim dessa palavra. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Então qual é o segredo, Paulo Sérgio? Como não ficar ansioso nesse tempo? Está aqui. O apóstolo Paulo deixou muito claro. Você tem que levar as tuas petições em orações, em súplicas, em clamor. Se derrama na presença de Deus. É isso que ele está falando. E mais, com ações de graça. Eu acho que isso é um segredo, irmãos. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo o que está acontecendo na nossa vida. A palavra de Deus diz: em tudo dai graça. Mas leva a Deus as tuas necessidades. Ele não está falando para você não levar. Leva, chora, clama ao Senhor pelo que você está precisando nesses tempos. Clama a Ele com ações de graça, sabendo que Ele está cuidando de você, como vimos aqui todos esses textos. Sabe para quê, querido? Vai acontecer algo que eu não sei explicar, ninguém sabe explicar, o apóstolo Paulo não sabe explicar também, porque diz assim, o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Se excede todo entendimento, nenhum homem racional consegue entender. É uma paz que vem na circunstância que você está vivendo, que eu não sei, por mais difícil que seja, é uma paz que vem do céu, que ninguém pode explicar. E sabe o que essa paz vai fazer? Vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A nossa mente vai ficar cativa ao Senhor Jesus. E ela não vai devagar mais. A ansiedade vai baixar. Porque nós lançamos tudo diante dele. Sabe, querido, esse é um segredo para nós. Nós temos as armas. Nós temos as ferramentas. Nós precisamos fazer com que a palavra de Deus seja uma realidade na nossa vida. É só isso. É só isso que tem que acontecer. Vamos seguir a recomendação do apóstolo Paulo, né? E Jesus, ele fala muito claro. Basta cada dia o seu mal, né? No último versículo. Interessante que Jesus não está adorando a pílula. Ele fala que cada dia vai ter o seu mal. E nós estamos experimentando dias maus, não é verdade? Quem vai dizer que não? Nós estamos experimentando dias maus. Jesus não nos furta de viver a verdade e a realidade. Mas ele sugere para nós, vamos viver cada dia. Não vamos nos preocupar, não vamos ficar ansiosos, deixar perder o controle da nossa mente, pensando como será o amanhã. Querido,
Eu não sei como será o amanhã. Eu sei que eu fui pensando nesse título, acabei lembrando de uma música secular, não tem nada a ver com música gospel, né, evangélica e tal, mas é uma música que eu queria trazer uma reflexão para já finalizar aqui a minha palavra. Acho que só os jovens não vão lembrar dela, mas os maduros com certeza vão lembrar dessa música. Diz assim o refrão dela: como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. A frase é bonita, querido, mas ele tem um erro crasso aí. Tem um erro grosseiro, talvez, porque o nosso destino só será como Deus quiser se você já tiver entregado a sua vida para Ele. Jesus, ele não escancara a porta de ninguém. O nosso destino só será como Deus quiser se a gente entregar a nossa vida para Ele. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Tem que entregar de uma forma definitiva para Ele. Jesus disse lá em João 14:6, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos ter esse encontro com o Senhor Jesus. E você ouviu essa palavra, você que ouviu essa palavra entendeu que nós precisamos entregar nossa vida para Jesus. Nosso destino pode sim estar nas mãos de Deus, mas a gente precisa entregar a nossa vida para Ele. Sabe, o menor, talvez você nunca tenha pensado nessa perspectiva, como eu estou te explicando agora. Mas talvez você hoje, eu queria que você entendesse, sempre do menor para o maior. Sabe o que é o menor nessa situação aí? Eu estou trabalhando essa reflexão com vocês. O menor é a nossa entrega. A nossa entrega. Mesmo com a nossa pequena fé. Esse é o menor das coisas. Sabe o que é o maior? O maior, querido, nesse processo, é que Jesus já entregou a sua vida por nós. Ele derramou o sangue dele ali naquela cruz, por mim e por você. A nossa pequena parte é entregar a nossa vida para Ele. E o maior foi que Ele desceu dos céus, porque nós não podíamos aplacar a justiça de Deus. E Deus resolve então enviar o seu próprio Filho para aplacar a sua própria justiça. Sangue inocente derramado ali naquela cruz, pelos meus e pelos seus pecados. E a menor parte nisso é você entregar teu coração para Ele. E eu quero te dar essa oportunidade. Talvez Jesus esteja batendo na tua porta nessa manhã. Você ouviu essa palavra e entendeu que você precisa entregar sua vida para que o amanhã esteja nas mãos do nosso Deus. Sabe? Ele é muito claro. Jesus diz que Ele foi preparar lugar para nós no céu. Sabe, o nosso amanhã, uma vez que você entregue a tua vida ao Senhor, o teu futuro, o teu amanhã é certo. Ele preparou lugar para cada um de nós, ao lado dele, junto com Ele, para desfrutarmos a eternidade, querido. Então, o que é o amanhã? Como será o amanhã? Então, o amanhã, se você entregou tua vida para Jesus, é certo. É estar do lado dele. A gente está pensando muito pequeno aqui, o amanhã, segunda-feira. Não. Jesus sempre, do menor para o maior. Ele não está falando desse amanhã, segunda-feira. Ele está falando do amanhã, quando você fechar teus olhos e não abri-los mais, quando teu coração parar de bater. E aí? Para onde você vai? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele providenciará para você. Amém? Deus te abençoe, querido. Você faça essa reflexão em casa e você, sinceramente, abra o teu coração para o nosso Deus. Ele tem planos e propósitos maravilhosos para cada um de nós. Eu queria orar com você. Se você tomou essa decisão, eu quero
orar com você, estimular você a prosseguir nessa caminhada cristã. Você pode conversar conosco depois, você pode entrar no nosso site, mandar mensagem para nós, se você quiser conversar, se você realmente está disposto a tomar essa decisão ao lado do nosso Senhor Jesus. É uma oportunidade para você. Eu queria orar contigo nesse momento. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, nós bendizemos o teu nome nessa manhã e queremos dizer, Pai, recebe, Senhor, esses que decidiram tomar uma decisão ao teu lado, entregar a sua vida para ti. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Começa essa obra no coração, começa essa obra, Senhor, e traz alegria, traz paz, traz aquilo, Senhor, que nós não podemos entender, Senhor, que é a paz do Senhor nesse momento tão difícil, em circunstâncias tão complexas, Senhor, que nós não sabemos como lidar com elas. Pai, abençoa-nos nessa manhã, fica com cada um de nós e nos prepara agora para a ceia, Senhor. Queremos celebrá-la alegremente na tua presença, Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Dela vem
para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha e a dor, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, irmãos, vamos partir para esse momento tão precioso para nós, né? Aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, né? Desfrutar desse momento, do que Cristo fez por nós. Eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia lá em Lucas 22, a partir do versículo 14, vou ler até o 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e repartir entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Querido, então está aqui esse momento tão especial para nós, em que Jesus falou que ele estava ansiosamente esperando aquele momento de ceia com os apóstolos, porque seria o último momento dele com eles. E ele tomou e partiu para o seu sacrifício. E nós aqui nesse momento, querido, só queremos relembrar desse momento. É um memorial. Não estamos trazendo o sangue, não estamos trazendo o corpo de Jesus. Cremos que é um símbolo, por isso até recomendamos que ninguém saísse de casa para comprar um suco integral, né? Mas que o que tivesse ali representando em memória desse sangue precioso que foi derramado por nós ali. E eu queria orar nesse tempo agradecendo o pão que foi partido por nós e o sangue que foi derramado em nosso favor para a remissão dos nossos pecados. Eu queria que você
orasse comigo nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo pão e pelo vinho, pelo teu sangue, Senhor, foi derramado ali naquela cruz. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, pelo teu sacrifício. Nós reconhecemos, ó Deus, o quanto tu foi bom, o quanto tu foi benigno para conosco ali, Pai. E queremos fazer isso em memória do teu sacrifício, Senhor. Deus, visita cada lar nesta manhã da tua igreja. Visita com graça. Visita com a tua presença, trazendo perdão, trazendo intimidade, trazendo, Senhor, alegria no nosso meio, mesmo nesse tempo de pandemia, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor, por esse momento precioso para nós, Senhor, de celebrarmos aquilo que o Senhor realizou por nós, quando nenhum de nós poderia fazer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse pão e por esse sangue que foi derramado. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos. No nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, então como Jesus nos orientou, eu queria que você pegasse o seu pão, primeiramente, e comesse esse pão e bebesse do cálice. Deus te abençoe ricamente nesse domingo. Que a graça do Senhor Jesus possa te acompanhar nesse dia. Que o amor do nosso grande Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida nesse dia, meu amado irmão, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. What we're doing tonight. This is how I fight my battles. Just when you think you're lost, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Hey! It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight.